Ok, vamos ver se eu consigo uma gravação melhor hoje para a gente. Tá baixo e com chiado, a Cione está me dizendo ainda. Que pena. Eu não sei o que que eu não consigo fazer aqui no som. Tá muito baixo. Se eu puser ele bem próximo. E assim, ficou melhor? A Cione melhorou? Não? Ok. Vou prosseguir aqui no Zoom. Se vocês não conseguirem ouvir direito no Instagram, por favor, vocês passem para o Zoom. Entrem no Zoom. Eu vou deixar a imagem perto assim para ficar mais fácil. Deixa eu arrumar aqui a minha cadeira. Isso. Para eu ficar mais perto, mas talvez a minha voz seja melhor assim. Para vocês do Zoom, eu sei que tá bom. Que tá boa o som tá bom, ok? Só um minutinho, deixa eu abrir aqui mais para mim. Isso. Ok. Então vamos para a nossa leitura do nosso domingo, segunda leitura do livro. A segunda leitura do livro desse ciclo. A Nair gostou, não foi, Nair? Gostou muito do livro, o Virgílio também. Essa primeira introdução foi realmente maravilhosa. Ela cai muito poderosa e causa um impacto muito grande na gente. Primeiro, pela descrição da Prita de que aquele estado maravilhoso que ela está e que ela pode manter, ela consegue manter um estado de calma, a partir do qual ela ainda consegue manter uma conversa com o financeiro dela. Por uma conversa de negócio, uma conversa objetiva, prática, lógica, de dinheiro, provavelmente. E ela consegue fazer isso a partir desse estado de calma que não desaparece do estado, né? Não desaparece dela. E isso é muito importante. Eu sei que causou bastante impacto em muitas pessoas. Nós tivemos alguns compartilhares. E ela coloca também faz uma pinta, né, um quadro a respeito do que a academia oferece, né? E depois Krishnadi conta a respeito do seu despertar. O despertar de Krishnadi, que é extremamente poderoso, muito importante, muito, muito verdadeiro, né? Porque Krishnadi é essa pessoa, é como ele escreve, muito verdadeiro. Ele descobre a causa raiz, a causa primeira, a origem do sofrimento, de repente, num acidente que eles têm num lago com um jet ski. No meio da raiva imensa que ele sente, que ele descobre que ele sente de si mesmo, no meio daquele caos interno, dentro da água gelada, com a Prita Di e a filha boiando, Prita Di nem sabia nadar, numa água gélida, ele entra num estado em que ele percebe que toda a causa do sofrimento, ele não era uma pessoa que ficava no sofrimento. E ele percebe que toda a causa do sofrimento é quando você está pensando só em você mesmo, só em você mesmo, é o pensamento obsessivo autocentrado. Para falar bonito, né? Mas na realidade é o meu, me. É eu e meu umbigo. A partir desse é que eu vou atrás que eu penso a respeito das coisas. Então, onde já se viu ele fazer isso comigo, onde já se viu ele fala assim, como que esse rapaz, esse cara da Marina me faz uma dessa, começa a botar culpa nos outros lá fora e não percebe que quem tá no centro da consciência nesse momento a própria pessoa. É muito legal quando ele conta sobre isso. Se você puder olhar novamente, de vez em quando, esse despertar do Krishnadi é importante. A partir daí, ele fica tão incrivelmente mexido, tocado, ilumina tanto o despertar dele, que ele decide que ele não vai deixar mais ninguém na frente dele ficar no estado de sofrimento.
e ele parte para essa missão de levar para todas as pessoas, o maior número de pessoas possível, essa, esse ensinamento, essa condição, levar todo mundo à iluminação, que é você viver a partir de um belo estado, de um estado de calma profunda, de paz profunda, que não vai ser perturbada por nada que aconteça nesse mundo. Então, veja bem, esse, esse, esse texto de Krishnadi é importante para a gente observar e pensar no todo o resto do livro, porque na realidade o som, a voz de Krishnadi vai soar em todos os ensinamentos que nós vamos ouvir, e vai soar a partir desse momento, desse ensinamento, dessa luz que brilhou na cabeça dele, na consciência dele, que é você só sofre quando você está autocentrada, quando todos os seus pensamentos só estão direcionados para você mesmo. O mim. Ou seja, no ego, né? Então vamos lá. Nós vamos hoje para começar na página 23. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2024. Essa é a segunda leitura desse ciclo. O primeiro segredo sagrado, viva com uma visão espiritual. E quem escreve é Krishnadi. Tá? Então, quem escreve é Krishnadi. Aqui, é só um minutinho, pessoal do Zoom, aqui no Instagram, eu quero ver, eu não sei se o som ainda está muito baixo, mas eu fiz tudo aqui que eu sei para mexer, eu espero que melhore. Eu pus até mais próxima a minha cara aqui, para minha voz ficar mais próxima de vocês. Vamos ver se melhora essa gravação, ok? Então vamos para o primeiro capítulo, o primeiro segredo sagrado. Qual é o primeiro segredo sagrado que Krishna Ji vem trazer para nós? É justamente a visão espiritual. Então vamos, antes de começar, nós vamos fazer um pequeno espaço de respiração e de concentração, ok? Então, tá baixo e com chiado. Oh, que pena. Elizabeth, só um minutinho. Pessoal do Instagram, entre no Zoom. Entra no Zoom, pega o link do Zoom no meu Linktree e entra no Zoom, que o som no Zoom está ótimo. Tá? E se você se inscreve no Zoom e assiste pelo Zoom, no final você recebe material para você poder fazer contemplação em casa, ok? Eu sinto muito, mas eu não estou conseguindo acertar aqui a minha transmissão pelo Instagram. Não sei por quê, porque outras transmissões que eu faço dá certo, essa aqui não está dando. Então vamos lá continuar. Por favor, passem para o Zoom, ok? Tá, o link está lá no meu Linktree. Tá, ok? Obrigado. Então vamos lá. Página 23. Krishnajika escreve. Fechem os olhos. Coloquem as mãos sobre o livro. Entra numa postura sagrada. Respira, inspira longamente, devagar. E expira lentamente, mais longo do que a inspiração. Inspira 1, 2, 3. Expira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira 1, 2, 3. Expira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faça mais 2 respirações assim. Ok. Uma pausa. Uma pausa num domingo, antes de começar esse evento, esse movimento da sua consciência que trouxe você até aqui.
para fazer a leitura do livro Os Quatro Segredos Sagrados. Perceba o seu corpo se acalmando, solte os ombros, solte os braços, solte a respiração, a garganta, a língua dentro da boca. Isso. Pause aqui. Diga para você mesmo, aí no seu coração, aí no coração do silêncio do seu ser. Diga para si mesmo que eu encontre as respostas que eu busco, que eu descubra as soluções de que eu preciso. Que a minha vida seja bela. Respire, agradeça a presença que inunda esse silêncio do seu ser. Que a leitura do livro lhe traga hoje insights, expansão de consciência e alegria. Pode abrir os olhos devagar. Ok. Abra o livro, abra o seu caderno do lado, seu caderno de anotações, seu diário de bordo. Olá, Arthur. Olá, Caru. E vamos lá. Vamos começar a leitura. Muitas civilizações, religiões e culturas surgiram e desapareceram. Porém, a busca por um estado transformado de consciência permaneceu intacta pelo decorrer da história da humanidade. O entusiasmo para experienciar a vida a partir de um estado magnífico atravessa todas as religiões, raças e culturas. Essa paixão espiritual por viver intensamente, por se conectar de maneira profunda e por amar de forma plena, está no âmago de todos os seres humanos neste planeta, independentemente de ser algo consciente ou não. Podemos sentir tal estado de transformado de consciência de várias maneiras, como puro êxtase, um amor sem causa, uma calma coragem ou uma presença serena. Convencionalmente, a busca por um estado transformado costuma ser associada com hippies ou pessoas afastadas do cotidiano normal. Presume-se ser uma zona em que apenas aqueles que estão desinteressados e desiludidos com a vida escolhem entrar. Não é verdade, né? Durante muito tempo, o estado transformado de consciência era visto como um objetivo supremo, mas Prithad e eu fazemos uma distinção clara neste quesito. Nós acreditamos que nada pode estar mais longe da verdade do que essa concepção. Ok? A concepção de que esse tipo de busca é apenas para as pessoas que estão desinteressadas da vida. Nossas próprias vidas são a prova disso, diz Krishnadji. Somos muito engajados com a vida,
Somos marido e mulher, pais de uma adolescente, jovem agora, e também muitos proativos no cuidado da saúde e do bem-estar dos nossos pais. Administramos uma academia internacionalmente aclamada para aprendizados sobre a consciência. Apenas no ano passado, ou seja, em 2019, o livro foi lançado em 2020, ela recebeu mais de 69.500 alunos de vários países do mundo inteiro. Somos muito engajados em todas as atividades da academia, desde o treinamento de membros do corpo docente, a elaboração dos cursos e ao ensino de aulas avançadas. Além disso, também fundamos duas instituições de caridade enormes que até o momento impactaram a vida de mais de 500 mil habitantes de mais de mil vilarejos nos arredores da nossa academia. Esses são atividades humanitárias que eles desenvolvem. Nós afetamos de maneira positiva a vida de mais de 220 mil jovens em várias escolas e universidades na Índia com os nossos cursos. E também fundamos 5 empresas globais, onde nos últimos anos exercemos as funções de guias e visionários. 5 empresas globais. Krishnadi e Pritadi são mega empresários também. Não é exagero dizer que somos profundamente satisfeitos e bem-sucedidos em tudo que fazemos. A maioria das pessoas que nos olha de fora quer saber como fazemos tanta coisa acontecer ao mesmo tempo. Dizemos que é o poder da nossa consciência. Como que eles conseguem fazer tudo isso? Então, eles respondem que é o poder da consciência deles. Cada um de nós é muito mais do que nossas mentes limitadas. Somos muito mais do que nossos corpos. Somos seres transcendentais. Só um minutinho aqui. Quanto mais você despertar para o poder da sua consciência, mais poderoso você se tornará. O universo virá ao seu auxílio com mais facilidade. A própria vida se tornará mais miraculosa. Essa é a chave para os segredos que vamos compartilhar aqui. Se você quiser encontrar soluções para os seus problemas, se você quiser realizar seus desejos, precisa despertar para o poder da sua própria consciência. Estamos prestes a compartilhar algo que tornará sua mente poderosa, poderosa o suficiente para alcançar suas mais sinceras intenções. Os 4 segredos sagrados foram tirados de nossas vidas e funcionaram na vida de todas as pessoas para quem nós os ensinamos. Então, abra o seu coração. Você aí que está ouvindo, abra o seu coração. Até mesmo durante a leitura e a compreensão de cada um dos segredos, você verá sua vida mudando na direção do milagroso. Descubra o primeiro segredo sagrado. Estão prontos? Todos vocês aqui no Instagram também? No Instagram, se alguém tiver com barulho, com chiado, com a voz baixa, mude para o Zoom. No Zoom tá ótimo, ok? Então vamos lá para o primeiro segredo sagrado. O primeiro segredo sagrado: viva com uma visão espiritual. Qual é o estado de ser que está conduzindo você? E quem escreve agora é Prita Di. Ok? Esta fábula antiga vai ajudá-lo a compreender o primeiro segredo sagrado. Leia devagar. Essa é uma fábula antiga que muitos de vocês conhecem, mas cada vez que eu escuto, pelo menos, acontece uma mudança dentro de mim, tá? Essa fábula antiga vai ajudá-lo. 2 monges, Yesme e Nomi,
Voltavam para o seu monastério após um dia dando aulas em um vilarejo próximo. No caminho para casa, precisavam atravessar um rio. Quando estavam prestes a entrar no rio, ouviram uma mulher chorando. Esme se aproximou dela e perguntou qual era o problema. E ela disse: Eu preciso voltar para casa para o meu bebê, que está esperando por mim no vilarejo do outro lado do rio. Como a água subiu hoje, eu não consigo voltar, a água subiu, explicou a mulher, desolada por saber que o seu filho passaria a noite chorando por ela, de saudades. E Esme imediatamente se ofereceu para ajudá-la a atravessar. Depois de ser carregada até a outra margem, a mulher agradeceu e foi embora. E os dois monges seguiram para o monastério. Após um longo e incômodo silêncio, Nome, o outro amigo, finalmente falou. E em um tom agitado, ele disse: Você entende a gravidade do que você fez, Esme? E Esme sorriu. Entendo. Nome continuou. Nosso mestre diz: nunca olhe para uma mulher. E você falou com ela. O mestre diz: nunca fale com uma mulher. E você tocou nela, você carregou ela. O mestre diz: nunca toque em uma mulher e você a carregou no colo. Aí Esme responde: é verdade, mas faz meia hora que eu a soltei lá do outro lado do rio. Não é você que continua carregando essa mulher até agora? Então, essa é a história. Eu adoro essa história. Toda vez que eu escuto, ela tem uma novidade, ela me chama a atenção para alguma coisa diferente. Outro dia eu vi no Instagram um rapaz contando essa mesma história numa outra versão. Muito bonita também, a mesma história. Veja bem, tem variações. É muito antiga. Os dois monges da história, vamos ver o que Prita Di fala sobre, como ela interpreta e ela ensina sobre essa história. Os dois monges da história representam os dois estados internos que todos os seres humanos experienciam. Em cada momento da nossa existência, nós vivemos em um estado de sofrimento ou de não sofrimento. São dois estados que todos nós experienciamos. Ou a gente vive em sofrimento, ou a gente vive fora de sofrimento. Chamaremos o estado de não sofrimento de um belo estado de ser, um beautiful state em inglês. Porque é assim que sentimos a vida quando não estamos sofrendo. Nós estamos, quando a gente não está sofrendo, a gente está num ótimo estado, não é? Quando você pergunta a alguém, pergunta como vai você, e você está bem, você está calmo, nada está acontecendo, você fala, estou ótimo, estou me sentindo, estou num estado excelente. Você está num ótimo estado de ser, num belo estado de ser, como vai ser chamado no livro todo agora, ok? Se você não se sentir confortável com o termo sofrimento, porque você pode achar que é muito pesado, o sofrimento, você pode substituir pela palavra estresse, que é a mesma coisa. Quando você está estressado por alguma razão, você está em estado de sofrimento por alguma razão. Geralmente, estresse remete. Por quê? Porque geralmente estresse remete à tensão, mas à raiva, o medo, à solidão e à frustração. E também, que também são estados estressantes, não são? Ficar em estado de raiva é um estado estressante. Estado de solidão é um estado estressante. E é um sofrimento, não é? Então, a palavra sofrimento engloba todos esses estados, assim como nós vamos falar isso durante toda a leitura do livro, tá? Então, é muito importante. Belos estados de ser incluem experiências de calma, de conexão, de paixão, de alegria, de vitalidade, paz interior, segurança, confiança, e aí por aí vai. Quando não estamos
Em um belo estado de ser, o nosso padrão é estresse ou sofrimento. Ou a gente está em estado de calma, ou a gente está em estado de estresse, porque a gente está preocupado com alguma coisa, está em algum conflito, etc. Não é verdade? Então, veja bem, por isso ele fala, nós somos dois estados possíveis de você estar, ou você está em estado de estresse ou sofrimento, ou você não está num belo estado de ser. Se observarmos tudo que já aconteceu em nossas vidas ou no mundo ao nosso redor, veremos a força impulsora desses dois estados de ser, por trás, por trás da paz ou da guerra, da harmonia social ou dos vícios sociais, da persistência ou do fracasso, da bondade ou da crueldade, da cooperação ou de políticas cáusticas, e, por fim, de crianças felizes ou de uma geração problemática, encontraremos sempre um estado de sofrimento ou um belo estado de ser. Percebam isso aí ao seu redor. Voltemos agora à nossa história, tendo em mente que Esme representa o belo estado de ser e Nome um estado de estresse ou sofrimento. Nome criou um problema inexistente em sua cabeça e ficou nervoso ao tentar resolver esse problema. E Esme foi lá, solucionou o problema real de outro ser humano e seguiu em frente na sua caminhada tranquila. Nome estava agitado antes, durante e após o evento. Sua agitação interna fez com que ele complicasse demais a situação e agisse de maneira irracional. Como, como, como pode acontecer isso? E Esme, durante sua ação, estava totalmente presente. Quando a ação terminou, também deixou o evento para trás por completo, em um belo estado de ser, a ruminação compulsiva sobre o passado, sobre o que você acabou de fazer, o que você fez há muito tempo atrás, e a ansiedade sobre o futuro não existem. Infelizmente, não existem. E nós pensamos que existem. Presta atenção nesse pedaço, porque é muito importante. Nome estava agitado antes, durante e depois. E Esme estava totalmente presente no momento presente. Ele foi lá, resolveu a situação e caminhou para frente. E esqueceu. E o problema foi representado ali, o conflito, a situação estressante foi representada pela mulher. Ele soltou a mulher, ele deixou a mulher lá do outro lado da margem, o problema lá atrás, e foi embora. Ele resolveu o problema e seguiu em frente. Nome, ao contrário, ficou carregando o problema durante muito tempo ainda. E isso é uma coisa importante, porque nós somos assim, não é? Quantos, quanto você anda carregando que já acabou na sua vida, ok? Em um belo estado de ser, quando você está num estado de calma, num estado de conexão, de presença, a ruminação, o que que é ruminação? É ficar voltando, voltando, repetidamente, obsessivamente, a mesma história na sua vida durante tanto tempo. A ruminação compulsiva, que não tem controle, sobre o passado ou sobre o futuro, e a ansiedade sobre o futuro, elas não existem. Nós experienciamos, no belo estado de ser, nós experienciamos simplicidade interior e o brilho de uma mente livre. Estamos conectados com o presente. Viu o que que é liberdade? Liberdade é brilhante, ela faz você brilhar. É uma mente livre. Nome ficou perdido, porque o estado de sofrimento separa. Separa. Quando somos nome, podemos estar no meio de uma multidão alegre e ainda assim nos sentirmos ausentes, desconfortáveis, fora da caixa.
Mesmo quando estamos entre amigos próximos, muitas vezes a solidão permanece. O estado de Esme era diferente, ele se manteve presente e, ao sentir a angústia de Nome, tentou ajudá-lo com uma pergunta sábia. Ele não brincou com o nome, ele não riu do nome, ele apenas cutucou o nome com a pergunta sábia para que o nome pudesse voltar para dentro de si mesmo e encontrar aonde estava a aflição dele. Quando estamos em um belo estado de ser, somos sábios o bastante para ajudar a nós mesmos e aos outros. Nossas ações são decisivas e são poderosas. E todos nós já fomos Esme em algum momento, e todos nós já fomos Nome em algum momento das nossas vidas. Já vivemos estressados, desconectados e contribuímos com o caos em nossa vida pessoal e na vida das pessoas ao nosso redor. Mas também já vivemos em belos estados de conexão, contribuindo para o bem-estar do mundo e de nós mesmos. Em nossos anos de observação da consciência, diz Prita-Ji, e de sua manifestação na vida, percebemos um padrão recorrente. Não há dúvida de que o sofrimento é destrutivo e que belos estados são rejuvenescedores e revigorantes. Uma vez após a outra, notamos que quanto mais alguém segue em estado de sofrimento, mais a vida se transforma em uma rede emaranhada, da qual não parece haver escapatória. Quando a pessoa se mantém nos estados de estresse, a vida dela complica o tempo todo, ela não consegue sair do emaranhado de situações que acontecem, ok? Em nossos anos de observação, aqui, os problemas se acumulam, o emaranhado aumenta, as confusões se acumulam, o caos se acumula. Existir se torna uma batalha infindável, uma luta. É uma luta. Como vai você hoje? Eu estou na luta. A gente usa palavras que a gente não percebe, que são reflexos do nosso mundo interno. Quando prolongamos os estados de sofrimento, de frustração, decepção, inveja ou ódio, todos os aspectos da nossa existência parecem desequilibrados. Entramos em conflito com as nossas famílias, com o trabalho, com o governo. E em estados de sofrimento, sentimos como se todas as forças do universo estivessem contra nós. Não importa que decisão ou qual ação tomemos, sempre nos deparamos com um caos cada vez maior em nossas vidas, quando nós prolongamos os estados de sofrimento. Parece que a gente está lutando o tempo inteiro. É assim que a gente sente, que nós sentimos a vida, uma luta infindável. Também já observamos que em inúmeras ocasiões, quando vivemos em um belo estado de ser, sincronicidades mágicas começam a acontecer na nossa vida. Agora você pode estar se perguntando o que seriam sincronicidades. Sincronicidades são coincidências significativas. São acontecimentos favoráveis e harmônicos que ocorrem em alinhamento com as suas intenções sinceras do coração. De repente acontece uma coisa e vem de encontro àquilo que você desejava. Todo mundo já recebeu uma sincronicidade de presente do universo e sabe do que se trata. Não são coincidências, são sincronicidades. Manifesta-se do lado de fora aquilo que está dentro do seu coração. É como se os movimentos aleatórios do universo se organizassem em padrões de acordo com os desejos do seu coração para apoiar você naquele momento. Em um belo estado de ser, nós nos tornamos mais criativos e encontramos soluções incríveis para os nossos desafios. Relacionamentos complicados são curados e novos relacionamentos saudáveis surgem. O pensamento se torna mais claro, o intelecto se torna mais afiado, as nossas mentes se tornam mais calmas,
e os nossos corações entram num espaço de conexão. Se você estiver se sentindo confuso aí, com o conceito do belo estado de ser, e se você não tem certeza que você compreendeu corretamente, lembre que o termo se refere a ah, o belo estado de ser se refere a uma grande variedade de experiências. Ele pode começar, presta atenção, ele pode começar como serenidade, felicidade, gratidão, amor ou coragem. Olha, a essência, risca aí, a essência de um belo estado de ser é a ausência do diálogo interno conflitante, da matraca da mente, do barulho na mente. Essa ausência, a essência do belo estado é a ausência desse barulho, a ausência desse blá 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 na sua cabeça. É uma percepção maior do momento presente. Você tem uma percepção mais clara do que está acontecendo aqui e agora, dentro de você e em volta de você. E terceiro, é uma conexão mais profunda com as pessoas ao seu redor. Então, veja bem as três características do belo estado de ser. A primeira é a ausência do diálogo interno conflitante, da matraca na mente. Né? Segundo, você tem a percepção maior a respeito do momento presente, do que está acontecendo dentro de você e ao seu redor. E terceiro, uma conexão profunda com as pessoas que estão ao seu redor. Uma conexão verdadeira. Uma conexão. Que a gente às vezes pensa que a gente está conectado, mas a gente só está junto com as pessoas. Não está conectado. Você não está dentro dela e ela dentro de você. Você não consegue sentir a pessoa. Você só está ali junto com todo mundo. Ok? Tá? Conforme você evolui, poderá despertar para estados transcendentais, como paz, serenidade, compaixão, júbilo e destemor. Nesses estados, seguimos o fluxo da vida e despertamos para a unidade e a interconexão de toda a existência. Quanto mais poderoso for o estado, mais fácil será para você impactar o tecido da consciência para manifestar suas aspirações. Fechem os olhos. Isso. Sinta essa fala de Prita Di. É tão importante você olhar para si mesmo e perceber os estados internos, o que é estresse e o que é um belo estado de ser. Então vamos lá, abram os olhos. Então vamos lá, destrinchando a palavra. Vamos miuçar essa palavra. Para viver, e aí quem escreve agora é Krishnadi, ok? Para viver completamente, viver de verdade, tá? Nós precisamos acabar com o medo da morte. E para amar totalmente, precisamos dissolver os desapontamentos, as mágoas, tá? E para viver um belo estado de ser, nós devemos entrar profundamente no sofrimento e assim nos livrarmos dele. Três dicas aí, ok? Vou avisar novamente o pessoal do Instagram. Se tiver uma transmissão ruim, passe para o Zoom. No Zoom tá ótimo, ok? A essa altura, você já deve ter entendido como empregamos a palavra sofrimento. Em termos simples, a palavra significa uma experiência emocional desconfortável. Eu estou desconfortável, você está em estado de sofrimento, você não está easy, você não está
à vontade, certo? Então você está sofrendo, você está estressando por alguma coisa. Essa palavra é abrangente. As ocorrências mais leves de sofrimento que costumam passar despercebidas são, presta atenção, irritação, apreensão e decepção. Veja bem, passam desapercebidas como estados de sofrimento. Você ficar apreensiva sobre alguma coisa, com medo de algo. Irritação é estado de sofrimento. E decepção. Elas podem começar com essas leves, com essas ocorrências mais leves. E conforme você continua se entregando a elas, a irritação, a apreensão e a decepção passam para o próximo estágio, que é a irritação se torna raiva, a apreensão se torna ansiedade e a decepção se torna tristeza, e elas se desenvolvem. É muito pedagógico isso. Presta atenção se você, claro, você sabe muito bem quais são esses três estados, como isso acontece em você. Se você não foi ensinado como dissolver essas ocorrências mais leves, elas podem se transformar. Olha aí, a irritação se transforma em raiva, a raiva se transforma em ira. A apreensão em ansiedade, segundo grau, e terceiro grau, ela se torna um espírito vingativo. Pânico. A ansiedade vira pânico. E a tristeza vira depressão. E você vai parar lá no psiquiatra para tomar remédio. Preste atenção. Atenção, só um minutinho aqui no. Pensa nisso. Aqui no Instagram, o link do Zoom está no meu Linktree. Vai lá que você consegue clicar no lugar. Vocês perceberam como é que você pode olhar para o seu estado e você perceber que de uma leve irritação você passou para a raiva, você ficou com tanta raiva que você quer pegar o outro pelo pescoço e se vingar dele? Você vai progredindo o seu estado. Que de uma pequena apreensão isso pode virar uma ansiedade e a ansiedade pode virar pânico, né? E uma decepção que você estava, porque você tinha uma expectativa, aconteceu diferente do que você imaginava, e essa decepção se tornou tristeza. E essa tristeza depois vira depressão, se você continua nutrindo isso. Mas ele fala, se você não foi ensinado como dissolver esses estados, elas podem se transformar e ficarem maior, ira, espírito vingativo, pânico ou depressão. Em outras palavras, elas podem se tornar sentimentos perigosamente obsessivos. O que é o sentimento obsessivo? É uma coisa que você sente o tempo inteiro. Você sente o tempo inteiro. E você não se livra daquilo, nunca. Faz tempo que está lá no seu espaço mental. Não importa em que nível você esteja sofrendo, é essencial perceber que o sofrimento prolongado faz mal. Não é inteligente. Faz mal para você, faz mal físico para você. Você fica doente. Estados de sofrimento são os principais destruidores de cada um dos seus sonhos. A outra palavra muito conhecida, porém decisiva, que gostaríamos de discutir para que você compreenda de verdade o significado de sofrimento, é a palavra problema. Presta atenção na palavra problema. E que você fala o tempo inteiro, isso é um problema, aquilo é um problema, estou com um problema. Que problema que como é que eu posso resolver esse problema? Ah, esse problema não tem solução. A gente usa o tempo inteiro essa palavra. Veja como Krishnadi e Pritadi vão usar essa palavra. Vão destrinchar o significado da palavra, né? A palavra é problema. Vamos destrinchá-la, ele diz.
O que é um problema? A principal diferença entre sofrimento e problema, sofrimento é uma coisa, problema é outra, é que o sofrimento é uma experiência interna, enquanto que o problema é externo. Veja bem, o sofrimento é uma experiência que você sente dentro de você, e o problema é algo que ocorre do lado de fora. O problema pode variar de um inconveniente pequeno a um obstáculo extremamente difícil, mas cabe a você determinar como lidar com a situação. E você vai determinar como lidar com a situação a partir de um estado de sofrimento ou de um belo estado de ser. E se você romper um ligamento na aula de lutas marciais, na sua academia, por exemplo, e não puder fazer aquela viagem aventureira, aquela viagem que você tinha programado para o próximo feriado, meses de preparativos jogados no lixo, isso é um problema, certo? Ou digamos que você tenha sido demitido do seu trabalho. Seria impossível sustentar a sua família ou pagar as contas? Você precisaria se mudar. Isso é um problema com consequências muito graves. E o que aconteceria se a sua mãe idosa ficasse muito doente e precisasse da sua total atenção? E você tivesse que se mudar de volta para sua cidade natal porque ela se recusa a sair de casa, da casa dela? E se tivesse que e se você tivesse que abrir mão de uma oferta de emprego maravilhosa? Ora, isso nesse momento, por causa da sua mãe, isso realmente é um problema, ou é pelo menos uma situação muito desafiadora, e muitos de nós sabemos como é, não é? Então, veja bem, o fator mais decisivo para o rumo que essas situações tomarão no futuro é o estado interno, é o estado a partir do qual você lida com esses desafios ou problemas. Você já viu que o sofrimento é o estado interno e o problema é algo externo, certo? Veja bem, vamos até o final desse pedaço. Se pensarmos bem em casos como esses, notaremos que eles podem acontecer com todas as espécies vegetais, humanas e animais. E sempre que ocorre uma tempestade, centenas de plantas de árvores são arrancadas do solo e muitas morrem. Bichos da mata perdem territórios e enfrentam escassez de comida. Às vezes precisam deixar seus lares para trás por causa de uma ameaça inesperada. Quando minha equipe estava filmando um documentário sobre a vida animal, Tiger Queen, em 2010, eu fiquei surpreso com as semelhanças entre os nossos problemas e os problemas dos tigres na selva. No filme, uma tigresa enorme chamada Maxley perde seu território para sua filha e é forçada a abandonar o terreno muito farto. No fim, ela recua para uma parte menos fértil da floresta. Felizmente, Maxley não pensa como nós. Se pensasse, se a tigresa pensasse, ela poderia passar o resto da vida dela deprimida por causa dessa situação, porque ela teve que abandonar um lugar bom da floresta por ter perdido o território para a filha dela. Já pensou como é que ela ia ficar estressada? Os desafios não são exclusividade da espécie humana, mas a maneira como vivenciamos os desafios é exclusiva para cada um de nós. Se você perdesse o emprego, passaria o dia todo na cama contemplando seu fracasso? Ou veria um novo caminho surgindo diante dos seus olhos, cheio de oportunidades? Se a sua comunidade, sua comunidade fosse atingida por um terremoto ou por um tsunami, você ficaria paralisado pelo medo de uma nova tragédia ocorrer? Ou você se esforçaria para reconstruir a vida e dar apoio à comunidade com uma postura calma e determinada? O que nos faz escolher como reagimos à vida? O nosso estado de ser.
Todos nós enfrentamos desafios. E para muitos, esses desafios são exacerbados pela pobreza, instabilidade política, opressão sistemática e desastres naturais, ainda por cima. Temos alunos aqui na academia de diversas origens socioeconômicas, aqueles cujas vidas não foram afetadas por grandes tragédias, assim como aqueles que foram arrasados pela violência ou por doenças. Mas observando todos os tipos de pessoas aprenderem a transcender o sofrimento e viver em um belo estado de ser. Eles observam todo tipo de pessoa que passa pela escola, transcender esse sofrimento, todo tipo de sofrimento, e entrar, passar a viver uma vida em belos estados de ser. Além disso, o poder do belo estado de ser quebrou barreiras e abriu novas portas para essas pessoas, ajudando-as a superar desafios e oferecendo soluções criativas até para os problemas mais complicados. Porém, para encontrar o poder verdadeiro da consciência, é preciso trilhar um caminho. E o primeiro passo exige uma decisão importante. Esse é o primeiro passo, que é dizer não para uma vida de sofrimento, mesmo que apenas por um dia apenas, e dizer sim para uma vida vivida num belo estado de ser, num belo estado interior. Essa é a decisão que você tem que tomar. A decisão mais importante de se dizer não para o estado de sofrimento, para uma vida dia por dia em estados de sofrimento, e dizer sim para viver num belo estado interior. Você é capaz de assumir esse compromisso? Você é capaz de assumir esse compromisso? Você é capaz de imaginar uma vida assim? Cada dia, anota aí, cada dia passado em estado de sofrimento é um dia desperdiçado. E cada dia passado em um belo estado de ser é uma vida vivida de verdade. Ok? Fechem os olhos. Coloca o livro sobre a mão, as mãos sobre o livro. Deixa que essas palavras de Krishnadi e Pritaji cheguem para você no seu coração. Perceba o que foi que ficou ressoando em você. Respire profundamente. Isso. Receba, a partir do seu coração, a bênção de Krishnadi e Pritaji, para que os seus ensinamentos dos 4 segredos sagrados se tornem experiências vividas para você. Como nós sabemos, o centro da escola, o centro do movimento Eka, é a Diksha, essa energia dourada que traz facilidade, ela facilita para você se despertar desse olhar da consciência, a expansão da sua consciência. Receba a Diksha.
Visualize uma luz dourada, um orbe dourado de luz, entrando pela sua testa, uma orbe branca. Isso. Entrando pelo seu chakra Agnya, iluminando a sua consciência. Tornar a experiência vivida os sentidos. Receba, Titi. Respire profundamente. Devagar, vai abrindo seus olhos. Fique aí no seu lugar, sentindo essa energia. Abra um sorriso nos seus lábios. Isso. No seu tempo. Isso. Sorria para mim. Domingo que vem a gente volta. Nós vamos continuar a nossa leitura. Namastê. Muita gratidão por todos que estiveram no Instagram, mesmo com ruído, mesmo com chiado. E ainda vou descobrir como faço para arrumar isso. Mas se você quiser ver novamente essa leitura, vá até o meu YouTube, Elo Teixeira,
e você pode, você pode assistir novamente essa leitura, ok? Namastê. Namastê.